Ei, meus amores, tudo bem? Professora Emanuele aqui. Não sei se vocês lembram da minha cara, faz tanto tempo, né? Tô morrendo de saudade de vocês. Espero que essa quarentena passe logo pra gente ficar juntinho dentro da sala de aula, né? Contato humano na hora de aprendizado, eu acho essencial. Mas, enquanto a gente tem que seguir as recomendações, né? Do governo estadual, porque federal não seria assim, vamos dar continuidade às nossas aulas, que eu começaria falando com vocês sobre a introdução do nosso texto dissertativo argumentativo. Na aula passada eu falei com vocês sobre as competências do Enem, tá? Falei das 5 competências, como que a gente, né, nós corretores, iremos avaliar essas 5 competências de vocês. E, enfim, algumas partes de estrutura que ao longo da nossa formação, ao longo do nosso curso, a gente vai ajeitando direitinho o que o texto dissertativo quer de vocês, tá bom? Nesse primeiro momento, eu peguei a introdução numa questão estrutural, não de conteúdo que tem dentro dela. Ou seja, antes da gente fazer, né, saber das etapas da nossa introdução, a gente tem que saber o mínimo do que ela exige da gente, tá? Eu dividi em 5 partes, tá? 5 lições que vocês deverão anotar aí no caderno de vocês para poder fazer a introdução de vocês. Bom, introdução, o que ela exige numa questão de estrutura? A primeira coisa que eu quero falar com vocês é a seguinte: é composta por um parágrafo apenas. Então, o nosso texto, né, ele terá 3 momentos, o texto inteiro. Um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Então, galera, presta atenção. Quando a gente cumprir todos os nossos requisitos para uma boa introdução, que ao final dessa aula vocês já vão saber, né, quais são esses requisitos, a primeira coisa que a gente tem que saber você vai fazer a sua introdução em apenas um parágrafo, tá bom? Em apenas um bloquinho de períodos, né, de frases. É importante, né, a gente falar, né, não custa nada, que sempre deve iniciar o texto de vocês na linha 1, tá? Ou na linha 2, caso vocês queiram fazer o título, mas sempre deixa o espacinho de 2 dedos para iniciar o parágrafo de vocês. Então, falando de parágrafo, então, a nossa introdução é composta por apenas um parágrafo. Outra coisa que eu quero falar com vocês faça de 3 a 4 períodos, tá? Isso, períodos que a gente fala, numa linguagem mais simplificada para vocês, são frases. Galera, presta atenção. Às vezes, vocês, alunos, cometem um deslize de fazer o parágrafo inteiro em uma frase só. E aí o seu parágrafo tem mais ou menos 5 a 8 linhas, né, que é o que a gente pede de parágrafo de introdução. Inclusive, anotem isso aí. E aí você tem 5 a 8 linhas numa frase só. Então fica aquela frase gigante, aquele monte de vírgula, aquele monte de conjunção, né, aquele monte de conectivo grudado um no outro, sem uma pausa, que é o ponto final, tá? Então pensem nisso sempre. Isso aqui, leve para toda a estrutura de redação de vocês, tá? Faça de 3 a 4 períodos, ou seja, frases, dentro do parágrafo de vocês. E isso é uma regra geral. Todo parágrafo que você fizer dentro do seu texto vai ter que ter de 3, 4 ou 5 frases dentro desse parágrafo, tá? Não pode, presta atenção, não pode fazer parágrafo de apenas uma frase ou de 2 frases. Nossa, Emanuele, por que não pode? Porque é o que eu já disse, né? Ficam frases grandes, você chega no final da frase falando de uma coisa totalmente diferente do que você falou no começo, e aí fica muito embolado, né? Para o corretor entender as suas ideias e acompanhar a sua linha de raciocínio. Então, eu não recomendo. Então, faça de 3 a 4 períodos. Não comece com advérbios de tempo, tá? Os advérbios de tempo, se você quiser parar o vídeo agora para poder copiar isso aqui, e embaixo, pule uma linha para colocar os exemplos de advérbio de tempo, tá? Eu espero. Deixa eu fazer uma pose bonita para você parar o vídeo. Ok. Beleza.
Enfim, não comece com advérbios de tempo, ou seja, não comece o seu texto com hoje em dia, no século XXI, ou no século XVIII, ou nos dias atuais. Pior ainda, antigamente, né? Antigamente quando, né? Dá pra você especificar qual é o século desse antigamente, enfim. Não comece com advérbios de tempo. Comece com advérbios de lugar, é uma boa, né? No Brasil do século XXI, ou no Brasil do século XIX, ou na Revolução Industrial do século XVIII, tá? Porque toda vez que a gente coloca um advérbio de tempo, a gente vai pausar o nosso texto. Por exemplo, se a gente colocar em 1534, vírgula, né? Então foram poucas palavras no seu texto e você já teve que fazer uma pausa, né? Uma respirada no seu texto. Comece o seu texto de modo fluido, beleza? Não comece com advérbios de tempo. Quando eu exemplificar o tipo de introdução que eu quero aqui para vocês, né, o tipo de introdução ideal para a nossa redação, vocês vão compreender mais ou menos o que eu estou falando agora. Não use primeira pessoa, isso é muito importante para toda a estrutura de redação de vocês, tá? Não use eu, não use nós, não use na minha opinião, né? Às vezes a gente comete o deslize de começar a nossa redação com eu acho que, ou na minha opinião. O texto dissertativo argumentativo, gente, ele não aceita esse tipo de estrutura, tá? Ou começar o texto, nós brasileiros enfrentamos a problemática de tal coisa. Não, tá? Sempre comece o texto, se for começar o texto ou querer abordar uma primeira pessoa no texto, jogue para a terceira pessoa, ou seja, os brasileiros ou a nação brasileira enfrenta tal problemática, tá? Nunca use a primeira pessoa. Esse de usar a primeira pessoa também é um ponto que eu vou bater na tecla em todos os momentos da introdução de vocês, tanto no desenvolvimento quanto na conclusão também, tá bom? E por fim, obedeça as 3 etapas, tá? Essas 3 etapas vai vir nessa segunda parte do vídeo que eu vou explicar para vocês. Toda a introdução tem que obedecer 3 etapas essenciais para ela ser considerada adequada para os corretores do Enem, tá? Para a banca do Enem. Então, sempre obedeça as 3 etapas. Eu falo aos meus alunos para fazer um checklist. Quando a gente descobrir quais são essas 3 etapas, sempre anote, né? Enquanto você não gravar quais são essas 3 etapas, sempre anote. Etapa 1, eu fiz, conferindo a minha introdução que eu fiz, vou fazer um chequinho, né? Um ok do lado da primeira etapa. Faço a segunda etapa da minha introdução. Fiz a segunda etapa, minha introdução tem a segunda etapa? Tem, então eu dou um check. E a terceira etapa e por aí vai. Lembre-se que nas primeiras aulas eu falei com vocês que eu gosto de fazer fórmula de parágrafos, né? Fórmulas do texto dissertativo e argumentativo. Essas 3 etapas aqui, que são a fórmula da sua introdução, tá bom? Vamos para a segunda parte do vídeo agora, onde eu vou explicar quais são essas 3 etapas. Aqui com o nosso quadro novo, né, para a explicação da nossa primeira etapa da nossa introdução. O que eu vou falar aqui agora é muito importante, então Isabela aí na edição dá um destaque nisso, tá? Alguma coisa assim. Eu vou apresentar aqui para vocês as possibilidades de você iniciar o seu texto, tá? Você pode iniciar o seu texto desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito ou desse jeito aqui, tá? É o que eu falei para vocês na nossa aula presencial. Eu não gosto que vocês tenham uma forma fixa de começar o texto de vocês, porque caso você perceba no meio da sua prova que aquela forma fixa não se encaixa muito bem ao tema, vocês vão desesperar. Então eu dei aqui, ó, 5 formas diferentes, né? 5 probabilidades de você iniciar o seu texto dissertativo argumentativo, né? Começar a sua introdução e, lógico, começar o seu texto. Bom,
A nossa primeira etapa eu chamo de apresentação geral do tema. A gente vai iniciar o nosso texto com algo extratextual, tá? Com algo que você vai tirar de fora do seu conhecimento e trazer para dentro do seu texto. Normalmente é isso que a gente faz. Então eu dou aqui para vocês 5 possibilidades diferentes, tá? Contexto histórico, definição, Constituição e direitos humanos, citação ou alusão, né? Literária, musical ou cinematográfica. Essas são as probabilidades de você iniciar o seu texto. Porque caso você não encontre um contexto histórico compatível com aquilo, né, que caiu, por exemplo, se você pegasse no ano passado, que o tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual contexto histórico você sabe de cabeça aí que encaixaria nesse tema? Não é algo muito fácil de buscar. Então aqui você tem outras possibilidades de começar o seu texto para você não ficar preso numa forma só. Vamos lá? Então vamos lá. Como que a gente vai apresentar de modo geral o tema? Como que eu vou iniciar o meu texto? Quais são as probabilidades? A primeira probabilidade, né, é o contexto histórico. Você já vai iniciar o seu texto citando um contexto histórico que referencia o tema, a origem do tema ou tem a ver com o tema, tá? Então, por exemplo, se cair um tema que já está prometido há muito tempo de cair, que é mobilidade urbana, vocês podem citar a década de 1950, com o governo de JK, né, Juscelino Kubitschek, com as intensificação, né, e construção de rodovias federais, a vinda de empresas automobilísticas aqui para o Brasil, que é um bom contexto histórico. Se já foi um tema que caiu, mas se a gente for falar, sei lá, do tema racismo, você pode citar tanto o Brasil colonial, né, quanto também uma data específica de 1888, que foi assinada a Lei Áurea, né, que apesar de ter sido assinada essa lei, os direitos e garantias, né, de uma vida digna para as pessoas, né, que eram escravas, estavam em condição de escravos na época, não foi muito bem garantido e até hoje a gente sofre, né, as pessoas sofrem reflexo com isso dentro da sociedade. É um tipo de contexto histórico que a gente pode iniciar. Outra probabilidade é a definição do tema. Eu coloquei aqui, eu não sei se vai dar para ver porque tá pequenininho, mas é para temas que não são autoexplicativos. Anotem aí. A definição é mais para temas que não são autoexplicativos. Como assim? É quando a palavra, né? Desculpa, o núcleo do eixo temático, ele já não remete qual é a problemática. Por exemplo, a palavra bullying. A palavra bullying, ela é estrangeira, né? Foi adepta ao nosso vocabulário, a gente chama isso de estrangeirismo, mas ela não é uma palavra autoexplicativa. Então você pode iniciar o seu texto explicando, conceituando, né? Conceito de dicionário mesmo, o que é o bullying. Que é diferente, por exemplo, de violência contra a mulher. Quando você cita, né, a palavra violência contra a mulher, você não precisa explicar o que é a violência contra a mulher, porque o termo já é autoexplicativo. Você fala violência contra a mulher, já vem, né, a mente da pessoa já entende do que está sendo tratado. Outro tema que eu bato muito na tecla desde o ano passado, que não é autoexplicativo, é a questão de startups, né, que são empresas inteligentes, que funcionam mais no ramo virtual, né, principalmente, como o Uber Eats, Uber, que já foi uma startup, aquelas bicicletinhas, a Yellow, enfim, o Nubank, PicPay, enfim. Startup não é um termo autoexplicativo, então você pode iniciar o seu texto explicando, definindo, conceituando o que é uma startup. É uma boa estratégia. A terceira forma, né, possível de iniciar o seu texto é através da Constituição ou direitos humanos. Você vai citar a Constituição ou algum artigo dos direitos humanos, né, ou algum direito humano que está em referência com o tema. Por exemplo, é direito do ser humano ter uma moradia digna. Então você pode citar isso na primeira frase do seu texto, em temas, por exemplo,
que fala sobre pessoas em situação de rua, né? Moradores em situação de rua. Você pode citar a Constituição em temas de desigualdade social, onde o artigo 5º diz que todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de muita coisa, né? Raça, cor, gênero, crença religiosa, enfim. Você pode iniciar o seu texto desse jeito aqui. Gente, pausa. É claro que daqui a alguns quadros eu vou exemplificar certinho, colocar na prática como que vocês colocariam, tá? Um contexto histórico, montar uma frasezinha de contexto histórico para vocês, tudo certo, tá bom? Você pode iniciar o seu texto com uma citação, né, de algum filósofo, sociólogo, algum escritor, né, alguma citação que ele fez em relação àquele tema. Vamos supor que a gente está falando, cai um tema sobre educação, né? Educação pública. Você pode citar Immanuel Kant, que ele diz que o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Você vai montar uma frase, óbvio, né? Muito mais elaborada, fazendo citação ao que Kant disse. É uma forma de você iniciar o seu texto também. E, por fim, né? Uma outra probabilidade é alusão literária, musical ou cinematográfica. Então você pode citar um livro, a fala de alguma personagem de um livro ou de algum autor, né, que ele mesmo tem a voz dele dentro do livro. Lógico, sempre citando quem é o autor do livro e qual o título do livro e qual é a citação. Vou exemplificar para vocês depois. Pode citar músicas, tá? Não tem problema, músicas que remetem o tema. Ou cinematográfica, né? Algum filme, por exemplo, quando eu passei para os meninos, uns alunos meus, né, de Serra e Guarapari, sobre o aumento do número de ISTs entre os jovens, né? IST são as DSTs, né? Antigamente a gente não tem mais essa nomenclatura, agora é infecção sexualmente transmissível. Eles perguntaram para mim se podiam citar Sex Education, aquela série da Netflix. E encaixa perfeitamente com o tema, então não tem problema algum você citar alguma série da Netflix que você gosta, algum filme que você gosta. É algo que abrange uma questão cultural, tá? Então, tá super liberado, acho super importante, muito legal de iniciar seu texto dessa forma. Sobre a alusão literária, não se esqueçam que as pessoas que corrigem a redação de vocês são profissionais de letras, né? São professores de literatura, professores de redação. Então, lógico, com certeza que você vai estudar. Se colocar tudo certinho, você vai estar super bem nisso. Algumas coisas que eu queria falar com vocês é que essa primeira etapa, ela é feita em 1 a 2 frases, não mais que isso, tá? Você vai citar a sua Constituição, citar seu contexto histórico, faz isso em uma frase, no máximo 2, tá? Lembrem-se que a nossa introdução tem de 5 a 8 linhas, então você não pode perder muita linha na primeira etapa, tanto na segunda quanto na terceira também. Então é bom a gente sempre equilibrar o nosso número de linhas com as informações que a gente coloca no texto, tá bom? Depois eu vou exemplificar isso aqui na prática para vocês, como que vocês colocariam bonitinho cada uma dessas possibilidades dentro da redação, tá bom? Vamos lá, pessoal, continuando. Eu aqui exemplifiquei como seria iniciar o nosso texto através de um contexto histórico. Só para contextualizar vocês rapidinho, para quem ainda não entendeu, enfim. Essa aqui é a nossa introdução inteira? Não, essa aqui não é a nossa introdução inteira. Essa daqui é a nossa primeira frase da nossa introdução. Primeira frase do parágrafo de introdução. É a nossa primeira etapa. Primeira etapa. Ou seja, primeira frase da nossa introdução, tá? E aí, vamos supor que o nosso tema é mobilidade urbana. E aí eu optei por começar o meu texto colocando um contexto histórico em relação à mobilidade urbana. Como que eu começaria meu texto? Vamos lá.
O governo de JK, ó, tá vendo que isso aqui não é um advérbio de tempo? Olha como é que eu já comecei. O governo de JK, ocorrido na década de 1950, trouxe ao Brasil não apenas a implantação de empresas automobilísticas, como também a construção de estradas e rodovias federais, o que foi um grande avanço para a mobilidade urbana do país. Perceberam como que eu vou inserir um contexto histórico na primeira frase da minha introdução? Então é isso, tá? É assim que eu coloco. Show? O próximo quadro que vier, eu vou colocar o próximo ou a outra probabilidade de você iniciar seu texto. Bom, vamos de novo. Como eu começaria o meu texto, professora, caso eu optasse por começá-lo com uma definição? Né? Mobilidade urbana não é um termo tão autoexplicativo assim, então eu acho que definição caberia como um dos meios de você iniciar o seu texto. Lembrando que a gente ainda está falando da primeira etapa, né? Primeira frase, primeira etapa. Só estou mostrando um jeito diferente de você iniciar o seu texto, além de contexto histórico. Você pode iniciar o seu texto também da seguinte forma, definindo o que é mobilidade urbana. Ó, a mobilidade urbana diz respeito à livre circulação dos cidadãos no espaço de sua cidade, seja a pé, por meio de automóveis, transporte público ou outro meio de locomoção. Então, a gente acabou de definir o que é mobilidade urbana, né? Que é uma livre circulação pelo espaço da cidade, né? E aqui a gente exemplificou a pé, automóvel, transporte público ou qualquer outro meio de locomoção. Esse é uma segunda probabilidade de você iniciar seu texto.